E aí, Luiz, e essa treta do mundo da ilustração digital? Pois é, Carol, essa semana a gente conversou bastante sobre isso, né? A gente estava discutindo bastante sobre uma treta que tem rolado entre companhias de tecnologia que são focadas no mercado dos artistas, né, dos ilustradores, e que deu muito pano para manga. Treta sempre dá pano para manga, né? E como vocês gostam de treta, a gente resolveu contar mais, porque isso impacta também no nosso mundo do pensamento visual e da facilitação gráfica digital. Aliás, vamos se apresentar? Bora! Quem é o Luiz? Bom, eu sou o Luiz Crepaldi, sou sócio da Carol, sócio aqui da Arte da Conversa. Sou desenhista por paixão, arquiteto de formação, designer de profissão, né? Sempre brinco com essas coisas. Mas o fato é que eu, desde menino, gostava muito de desenhar e fui levando isso ao longo da vida para as diferentes áreas de atuação. E a coisa já de mais ou menos 8 anos, tenho trabalhado principalmente com facilitação gráfica, pensamento visual, e sou sócio da Carol e a gente desenvolve muita coisa bacana junto nessa área. Eu sou Carol Ramalhete, fundadora da Arte da Conversa, sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos com comunicação social e com facilitação de processos de grupo que envolviam conversas, diálogo, produção coletiva. E há 12, 13 anos eu descobri essa ferramenta, que é a facilitação gráfica, que consiste em criar grandes mapas visuais desenhados, normalmente em eventos em tempo real, para sintetizar a essência do que foi dito, discutido ou até decidido por um grupo. Então, a Arte da Conversa é uma empresa que faz isso em vários formatos, inclusive no formato de vídeos, de relatórios ilustrados. Então, a ilustração digital está muito presente na nossa vida e é por isso que a gente acompanha essa treta. Exatamente. A Carol, né, acho que se a gente fosse falar, né, Carol, das áreas que a gente mais comanda aqui, né, a Carol é a mestra dos conteúdos, né, apesar de também desenhar lindamente, ter uma letra maravilhosa e conseguir fazer tudo que precisa para fazer um registro visual, mas ela também manja muito dessa parte de comunicação e conteúdo. E eu, por vir mais desse universo do desenho, apesar de também fazer os painéis completos, eu trago mais esse pilar do desenho. E por conta do desenho, né, como a Carol falou, a gente trabalha muito também com ilustração digital aqui, e mesmo os painéis que a gente faz em papel no evento, a gente depois faz um processo, né, de escanear, digitalizar e arrumar o que for necessário para fazer uma entrega digital para o cliente. Afinal de contas, hoje em dia, tudo é digital, né? Por conta disso, a gente usa softwares, né, plataformas para poder editar esses arquivos. Muitas vezes a gente usa também para desenhar direto, digitalmente, né? Mesmo quando é um trabalho digital, a gente está sempre desenhando à mão, né? E por conta disso, a gente acompanha as empresas, né? E claro, né, que quem trabalha no mercado de ilustração, no mercado de desenho, de arte, ouve falar muito do Photoshop, né? O Photoshop é aquele tipo de programa que já virou verbo, né? Vamos photoshopar tal coisa na foto, né? Então ele é um software que já é de conhecimento do público geral. E um pouco mais específico tem um outro software que é o Procreate, que é um software do iPad, né, do pessoal da Apple, né, que usa. A Carol adora, né? Você tem a experiência de desenhar no Procreate, né, Carol? Bastante. Legal. Mas nessa treta aí depois a gente revela de que lado cada um fica. Exatamente. O fato é que a Adobe, que é a dona do Photoshop, já faz algum tempo que ela tem se posicionado de estar utilizando e criando, incorporando ferramentas de inteligência artificial generativa, né? Aquelas inteligências artificiais que o pessoal usa para criar imagens. Eles têm incorporado isso no pacote de programas deles, né? Então você, dentro do Photoshop, você consegue fazer aquilo, né, de criar uma linha de comando, escrever uma linha de comando, né, um prompt, e ele já te fornece uma imagem, ele completa o fundo de uma imagem. E recentemente eles inclusive avisaram que eles iam estar usando o próprio trabalho que os usuários do Photoshop fazem ali dentro da plataforma para alimentar essa inteligência artificial. Isso já foi uma coisa que deu uma certa polêmica. Pouco tempo depois disso, e estou aqui só contextualizando a história da treta, né, o CEO
da Procreate, ele postou um vídeo lá no Instagram deles, eu vi pelo Instagram, né, dizendo que a Procreate como empresa se posicionava contra esse tipo de uso de inteligência artificial, dizendo que eles se comprometiam a não incorporar esse tipo de ferramenta. Ele bateu muito nessa tecla. Fazemos ferramentas para criativos, né, artistas, desenhistas, ilustradores, para eles produzirem as coisas, as obras, os materiais que eles queiram. Não para ficar colocando isso num pacote de uma inteligência artificial que vai aprender com o trabalho dos outros e, né, que isso é uma das críticas que o pessoal fala, fazer um mexidão e copiar, né, o que está sendo produzido por aí. Ele fez isso, então. Aí já ficou essa coisa, né, Adobe do lado da inteligência artificial, a Procreate do lado da inteligência manual orgânica, né? E foi interessante nesse momento porque tem um artista que chama Kyle Webster, que ele durante muitos anos ele ficou associado ao Adobe e ele era famoso porque ele produzia os pincéis que você pode usar dentro do Photoshop, né? Para quem não tem o hábito de desenhar digitalmente, você pode escolher uma infinidade de pincéis para desenhar. E esse cara ele era famoso pelos pincéis que ele produzia, que quando você assina a suíte Adobe, você pode baixar os pincéis dele. Uns tempos atrás ele se pronunciou dizendo que ele estava de saída da Adobe, não ficou especificando o motivo, mas aí pouco tempo depois ele anunciou que ele estava na Procreate fazendo a mesma coisa, ele está lá criando pincel para o Procreate. E recentemente ele fez uma postagem se posicionando frontalmente contra o uso da inteligência artificial generativa. Então ficou muito na cara que esse foi o motivo da saída dele da Adobe. Então esse é o resuminho do que a gente tá chamando aqui de a treta, né, da Adobe com a Procreate. Não teve nenhum bate-boca, nada assim, o pessoal super político, né? Mas dá para perceber. Não teve cadeirada, nem não nada. teve cadeirada, exatamente, nada disso. Mas dá para ler nas entrelinhas, né, pelos posicionamentos, que essas duas gigantes do mercado da ilustração digital tomaram caminhos bem diametralmente opostos, né? E aí isso gerou várias conversas aqui entre a gente durante esses dias. Luiz, antes de dizer de que lado da treta você tá, eu queria saber, na sua opinião, como é que essa questão do uso da inteligência artificial e dela hoje está integrada em grandes softwares como o pacote Adobe, o Canva, o Miro, que a gente usa no nosso dia a dia, impacta na nossa vida de pensadores visuais? Olha, esse assunto ele pode ser observado por vários prismas, né? De cara, eu diria que assim, tem muitos benefícios em termos de produtividade, né? Porque vamos sempre lembrar que assim, você tem momentos da vida em que você pode estar fazendo uma coisa, produzindo, por exemplo, uma imagem, uma arte em que você está tranquilo, sem pressa, e você pode ter aquele momento do dia a dia que você está com uma pressa danada para entregar um conteúdo que você precisa desovar para alguém poder continuar trabalhando em outra coisa. Nesse sentido, eu acho que você incorporar as ferramentas de inteligência artificial dentro dos softwares é uma super mão na roda, tá? E aí aqui, Carol, eu já vou fazer um parênteses dessa discussão inteira. Um dos grandes pontos que o pessoal critica esse tipo de ferramenta é essa questão do direito autoral, que eles dizem, né, que na verdade essas ferramentas elas estão chupinhando o trabalho de artistas no mundo inteiro então que seria uma forma de plágio, né? A partir desses trabalhos que ela coleta, ela cria, né? Na verdade o que ela faz é fazer uma composição de tudo que ela está pegando na internet. Então isso é uma crítica de que é um roubo, né? Você está roubando o trabalho dos artistas que muitas vezes nem sabem que o trabalho deles está sendo chupinhado. Esse é um ponto que eu acho que é difícil entrar no mérito, porque tem toda uma questão jurídica por trás. Quem que vai decidir isso, né? É roubo, não é? Tá infringindo direito autoral, não tá? Eu mesmo, como usuário de ferramenta de desenho digital e tem desenhos meus colocados no Instagram, em plataformas digitais, talvez estejam usando os meus, eu também não sei. O fato é que assim, enquanto isso não for regulamentado e você está pagando por um software legal e isso está lá disponibilizado, eu acho que também é difícil você dizer assim, pode, não pode, vou usar, não vou usar. Eu não sinto que eu estou roubando o trabalho de ninguém se eu estou usando uma ferramenta que está ali. Claro que se depois for regulamentado e disser que não pode usar, que isso tem que ser pago de algum jeito, tem que os artistas estão recebendo o direito que eles deveriam receber, aí claro que isso, né, aí eu vou seguir nessa mesma linha. Eu não estou baixando um programa que é pirata
para usar uma coisa. Sim. A gente está falando aqui do que está disponível no mercado, né? Que é o que o pessoal está usando. E aí, será que quando a gente faz arte analógica, a gente também não se inspira no trabalho de outras pessoas? Claro. A gente não copia características do trabalho de outras pessoas? Será que já existiu algum artista que não se inspirou no trabalho de alguém para construir seu próprio estilo? Isso também é uma coisa a se questionar. Mas o que muda muito é a escala, né, Luiz? Em que escala isso vai poder acontecer? E também essa questão do esforço. Você se inspirou no trabalho de alguém, mas você passou pelo processo de aprender, de fazer, você gastou aquelas horas para criar o seu trabalho autoral. E hoje, por um lado, a inteligência artificial democratiza a ilustração, o desenho, para pessoas que não sabem desenhar e não dominam algumas ferramentas mais elaboradas como Photoshop ou Illustrator, mas, por outro, realmente a gente não sabe exatamente de quem que a gente está roubando aquela inspiração quando a gente usa uma ferramenta como essa. Sim, Tem prós e contras, né? Claro, prós e contras. É isso que eu falei, é um terreno muito espinhoso. Eu continuo desenhando à mão, tanto no digital como no papel, e óbvio que eu reconheço, inclusive, no meu estilo de desenho, às vezes eu faço um desenho que eu penso, esse desenho aqui é do artista X, esse nariz aqui, o jeito que eu desenho é do artista X, esse jeito que eu fiz o sorrisinho é do artista Y. Eu consigo reconhecer no meu estilo de desenho da onde eu roubei as coisas que eu uso no desenho, e isso é um processo natural de qualquer artista. É como você falou, o problema da inteligência artificial é a escala, é o jeito que isso acontece. E claro, né, é interferir no mercado de um jeito mais agudo, né, que é você começar a ter a situação de artistas, de ilustradores que estão deixando de ter trabalho, deixando de ter emprego, porque muitas empresas estão deixando de contratar porque elas preferem botar um prompt e a máquina dá ali 20 opções de desenho já acabado, né? Isso tudo é muito delicado. Mas, falando aqui do nosso universo, do pensamento visual, uma coisa que fica muito clara para a gente é que você tirar o processo da equação, né, Carol? A gente fala isso, o tanto que a gente aprende no momento em que a gente está criando um painel durante um evento, esse processo tem que escutar, traduzir para a imagem, esboçar, estruturar o painel e ir fazendo. Talvez chegue um ponto que uma máquina consiga escutar um evento e jogar um painel lá. Mas assim, pra gente... Nos né, rouba o processo, né? Rouba o processo. E o processo, óbvio, ele é muito sentido por quem está ali criando o processo, mas num evento ao vivo ele é sentido por todo mundo, né? Todo mundo que está vendo a folha sendo construída, até um participante que pode levantar lá e comentar alguma coisa que notou, que percebeu que podia estar diferente. A partir do momento que você tira o processo da equação, tem tanto que vai se perder de possíveis aprendizados, inclusive com erros, claro, né? A máquina ela não vai estar errando tanto, né? Então, isso é um dos pontos que a gente conversa bastante, né? Que dispara essas conversas aqui entre a gente. E isso, né? Inclusive, nos faz voltar lá no conceito essencial do pensamento visual, que tem a ver com pensar e sentir, que é uma coisa que a máquina não faz, né? Esse processo criativo humano, que envolve mais do que só o raciocínio e que integra na gente o cérebro criativo e o cérebro racional, quando a gente usa a máquina para simular e para entregar o nosso trabalho, a gente perde essa experiência. Uma experiência humana, e a gente nem sabe se as pessoas que vão estar ali presentes, a gente faz isso ao vivo nos eventos. As pessoas vão falando e a gente vai criando como se fosse um infográfico em tempo real à mão, desenhando ao vivo. Será que as pessoas, vendo uma máquina fazer isso, vão sentir a mesma coisa? Vão se emocionar, vão acompanhar a construção, vão sentir curiosidade? Então, tem muitas questões em aberto de como é que isso vai impactar o futuro da nossa profissão e dos artistas como um todo. Claro. E eu já posso te dizer, aí acho que é legal de quando a gente conversa, porque a gente tem muita experiência do dia a dia, né? Um caso que eu posso contar de experiência, que acho que é uma informação legal de trazer nessa conversa. Eu já passei pela situação de estar fazendo evento de registro visual ao vivo
no digital. O que é a diferença de fazer no papel e fazer no digital? É que no digital você está sentado numa mesa com um tablet, né? Mas o processo é o mesmo, você está ouvindo e fazendo o registro ali ao vivo. A diferença é que no papel o pessoal está vendo o processo todo. No digital, eles só veem na hora que compartilham uma tela no local lá, né? Numa situação dessas, aconteceu de mais de uma pessoa chegar para mim falando: ah, mas isso daí já estava pronto, né? Isso daí você já tinha feito. Porque como eles não veem o processo, eles não conseguem se conectar. Parece uma coisa que você não viu surgir. Então eu já posso te responder, a conexão não é a mesma. Não, mesmo que tenha sido feito ali na hora e mesmo que tivesse uma TV compartilhando a tela. Na tela compartilhada, eu estou apontando para lá porque tem a TV ali, tá? Na tela compartilhada, você não vê a mão da pessoa. Você não vê a pessoa destampando a caneta e fazendo, sabe? Parece que é uma máquina fazendo, por mais que tenha uma pessoa por trás. Então, só de ter esse filtro do digital, eu já acho que não existe tanta conexão. E dependendo do evento, não tem jeito, realmente é muito complicado. O papel, ele talvez fique muito longe para a escala do evento, e aí o digital é a melhor solução. E tudo bem, a gente tem que escolher, né? Mas eu acho legal trazer essa informação como componente aqui da nossa conversa, né? A gente tem prós e contras, e a gente já está usando a inteligência artificial. Por exemplo, a gente soltou em setembro uma newsletter que fala só sobre inteligência artificial, ferramentas e como que ela pode otimizar o processo do pensamento visual. Então, eu não diria de forma nenhuma que eu sou contra. Pelo contrário, eu estou muito curiosa e interessada em aprender e usar a inteligência artificial para facilitar a minha vida. Mas, por exemplo, para escrever uma newsletter, eu parto do meu processo criativo. Eu pego um papel e uma caneta e rabisco o primeiro draft da minha ideia. Só a partir dali eu vou usar a inteligência artificial para dialogar com ela, para enriquecer minha ideia, para aprofundar em alguns pontos. E eu uso, às vezes, ela para estudar e complementar o meu raciocínio. Então, assim, eu não abro mão do meu processo criativo, do meu senso crítico, mas gosto de usar a inteligência artificial, porque eu acho que realmente ela economiza tempo. E ela serve mesmo, né? O ChatGPT, ele é um interlocutor. Eu converso com ele, eu pergunto para ele, eu troco, e eu acho que ele tem, obviamente, suas limitações, ele não é uma pessoa, mas ele ajuda bastante. Quando você está desenhando, você está usando hoje alguma inteligência artificial para te ajudar? Em alguns casos eu uso sim, né? Isso falando muito especificamente do momento atual, né? Do jeito que essa coisa evolui, a gente não sabe como vai estar daqui a alguns meses. Mas atualmente eu uso em algumas situações específicas. Por exemplo, eu já usei para criar referências. Então, ao invés de ficar pesquisando um monte de referência para mandar para o cliente, se eu tinha já uma ideia do que eu queria que o cliente visse como possível caminho para um trabalho, eu usei a inteligência artificial para criar imagens que já tinham um direcionamento, ao invés de eu ter que criar uma imagem ali, é isso, é uma referência para o cliente dizer, legal, gosto desse caminho. E aí eu produzi o trabalho seguindo esse caminho. Já usei para isso, já usei para criar... uns tempos atrás estava fazendo um trabalho que era uma história em quadrinhos. E a gente também faz isso, né? A gente pode pegar um conteúdo que uma empresa quer transformar numa história em quadrinhos para ter um alcance maior e redigir o roteiro e desenhar a história inteira. Eu estava em uma situação de uma história em quadrinhos precisando fazer cenários de uma sala de aula vista de vários ângulos. Eu usei uma ferramenta de inteligência artificial para gerar alguns ângulos dessa imagem, mas assim, ela não entrou na versão final, eu usei ela como referência para desenhar, para economizar tempo, né? Eu desenhei por cima, colocando nos quadrinhos, e aí desenhei meus personagens por cima e os balões e tudo mais. Nesse tipo de sentido, isso inclusive não é nem tão diferente do que a gente estava falando, né? O uso de referência em ilustração é uma coisa muito comum. Você pega foto de paisagens, foto de figuras humanas, e aí você referencia para ter um desenho talvez um pouco mais realista, ou até para ajudar se você está com dificuldade numa certa pose. Não é inteligência artificial, mas eu viro e mexe e me fotografo. Quando eu quero desenhar um personagem numa posição muito específica que eu não estou conseguindo acertar a anatomia, eu não tenho dúvida, eu boto o celular em cima da mesa, faço a pose e coloco ela ali do lado para desenhar e acertar.
não é tão diferente se eu tivesse usado uma ferramenta de inteligência artificial para gerar a imagem de referência. Mas aí é isso, Carol. Eu ainda estou muito nesse universo de criar referências para poder trabalhar em cima. Não cheguei no ponto de a inteligência artificial gerar um produto que é a minha entrega final para o cliente. Mas aí eu acho que é porque também envolve o fato de que acho que quando um cliente me contrata, ele está esperando o meu traço, o meu jeito de desenhar, né? Eu não sei, sinceramente, como que seria se eu carregasse o meu estilo numa inteligência artificial e ele conseguisse produzir os desenhos que nem eu soubesse se fui eu que fiz ou não, né? Talvez aí eu mudasse essa resposta. Pois é, tá difícil se posicionar de um lado ou de outro nessa treta, né, Luiz? Mas se você tivesse que escolher um lado, de que lado você ficaria? Eu ficaria do lado, eu sou a favor do uso da inteligência artificial, mas é porque eu acho que não tem muita alternativa. Eu acho que não tem volta. Eu acho que eu realmente espero que ela seja devidamente regulada, sabe? Não acho que é legal se estiver prejudicando ninguém, assim, roubando ideias de ninguém. Isso eu sou super contra mesmo. Mas se colocando numa situação de profissional, que você está no mercado e precisa atender as demandas dos clientes, se o mercado começa a ir para essa linha, eu acho que assim, também a gente não tem muita alternativa. A gente precisa, no mínimo, saber do que se trata e tentar usar isso do melhor jeito possível, de uma forma ética, de uma forma que a gente acha correta, mas também estudando e aprendendo. Porque é isso, né? Eu fico pensando, se eu fosse ser muito cabeça dura com relação a isso, lá atrás eu nunca teria instalado o Photoshop no meu computador, porque eu ia ficar muito, não, o desenho tem que ser à mão, a máquina não pode corrigir a minha linha. E pensa só o tanto de coisa legal que eu fiz nos últimos anos por conta de ter aprendido a usar o software, né? E até porque também eu não ia ficar muito sem opção. Ou você vai numa linha de realmente ser um artista que só faz trabalho manual e que aí é um nicho muito específico, ou você tem que aprender a usar as ferramentas que estão ditando o ritmo do mercado, né? Inteligência artificial não é um conceito novo. Ela começou a ser desenvolvida nos anos 60, teve um outro marco nos anos 80, mas a gente teve aí um inverno da inteligência artificial e agora a gente está numa fase de crescimento exponencial. Sim. E com uma expectativa de que ela mude o mundo numa velocidade muito grande. Mas ainda não sabemos, porque entre a inteligência artificial e essa mudança que a gente espera, tem o ser humano. E nem sempre ele absorve a mudança tão rápido assim. É verdade. Senão a gente não teria mais cobrador de ônibus há muito tempo. É verdade. A gente faz escolhas do quanto absorver ou não. Então, eu assim, entrando num momento de previsões astrológicas, eu acho que ela impacta no nosso trabalho. Em alguns casos ela ajuda. Eu também espero muito que ela não torne os artistas obsoletos, nem com esse sentimento de estarem sendo roubados. Eu espero que elas não tornem os artistas meros joguetes e que eles tenham essa sensação de estarem sendo roubados. Mas eu acho que realmente não é um caminho que não tem volta. E a gente vai aprender a se adaptar nesse novo mundo onde a gente coexiste com a inteligência artificial. Então, eu acho que a gente está aí nesse lugar, mas ainda tentando aqui fazer uma previsão, mas é um pouco no chutômetro, eu acho que para a nossa área, a gente pode também se surpreender por uma valorização ainda maior daquilo que é feito manualmente. Sem dúvida. Eu acho que como a inteligência artificial, assim como um PowerPoint ou várias outras tecnologias anteriores se tornaram uma muleta, quem não abrir mão do processo e souber fazer e demonstrar que sabe fazer, também vai ter um lugar especial, também vai ter uma vantagem competitiva em relação a quem não domina o processo e precisa exclusivamente da inteligência artificial para conseguir fazer. Eu também acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não abrir mão do nosso senso crítico e do nosso processo criativo, Luiz. Sim, sem dúvida.
eu tô aqui, né, a gente tá falando sobre isso e eu tô dizendo que eu acho que é legal aprender a usar as ferramentas, mas de longe eu não tenho a menor disposição de deixar de andar com o meu caderno e meu estojinho na minha mochila, na minha bolsa, e de todo dia rabiscar, nem que seja um pouquinho, porque eu valorizo demais isso, não só como produto final, mas como processo mesmo, né? Qualquer trabalho, qualquer questão que eu tenho que resolver no dia a dia, para mim assim, é natural, é ter que pegar um papel, um lápis e começar a rabiscar. Eu sempre falo isso, né, de pensar com o papel. Você coloca a ideia no papel, o papel te dá uma resposta, você responde de volta. E a própria ciência comprova. Exatamente. A gente vê o tempo todo novos artigos científicos na área de neurociência falando que o fazer à mão gera um pensamento e uma absorção diferente da informação. O tempo do escrever, o tempo do desenhar tem a ver com o nosso tempo de processar, né? E a gente realmente tem um processo criativo diferente, de aprendizagem diferente, de construção. Eu, na área de comunicação, costumo esboçar visualmente os meus roteiros, os meus storytellings, e fazer isso à mão é muito diferente do que fazer no computador. Mesmo que eu esteja usando uma ferramenta digital bastante visual, o fazer à mão ainda faz muita diferença. Interfere no resultado. A gente não tem definitivamente o mesmo resultado quando a gente faz no computador e quando a gente faz com papel e caneta. Então eu acho que isso também é importante de enfatizar, para as pessoas não acharem que simplesmente podem abrir mão do analógico, que vai ser elas por elas. Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que o que passa pelo nosso corpo passa por outros caminhos que não tem nada a ver com um teclado, um mouse e uma tela, né? Total. Eu acho que são coisas que podem funcionar em conjunto e se complementar, né? Eu não gosto mesmo dessa ideia, não vejo futuro nessa ideia de um substituir o outro, porque aí a gente vai perder demais. Essa conversa toda, é interessante isso, né? A conversa toda da inteligência artificial, ela é muito focada vamos dizer, no contratante, em quem está recebendo o produto. Então é porque você vai entregar um vídeo, você vai entregar uma ilustração, um pôster, um resumo visual, você vai entregar para o cliente em meia hora, porque a inteligência fez para você. Mas a gente não está falando como isso interfere em você. Você abrir mão do fazer, abrir mão do processo, abrir mão desse momento de riscar a sua ideia no papel, né? Interagir ou até mesmo com ele. Do pensar. E pensar, exatamente. Você vai deixar a inteligência artificial pensar por você? Processar a informação por você? E ela pode ser uma ótima ferramenta para pensar com você. Como você falou, né, Carol? Você parte de uma ideia sua, joga no ChatGPT para ver o que ele sugere, aí você edita, você faz. Tudo bem, eu acho esse um caminho muito legal e eu tenho muita curiosidade de ver para onde a gente vai nesse caminho. Mas abrir mão, eu acho que, nossa, vai ser uma perda. Abrir mão do processo é uma perda gigantesca, que eu definitivamente não estou disposto a abrir mão, não. Eu, como jornalista, vou te falar de um uso interessante, mas só o meu caminho na comunicação me trouxe para esse uso, que eu adoro aprender as coisas conversando. E gosto muito do processo de entrevistar alguém, de fazer um roteiro, pensar nas perguntas e entrevistar alguém. Às vezes eu não tenho acesso real a um especialista de uma área na qual eu quero me aprofundar. Então eu posso conversar com o ChatGPT. Mas quem pensa a pergunta, quem pensa o prompt para aquela inteligência artificial é a minha cabeça de jornalista. Sim. E ali tem toda uma experiência, todo um background que eu não teria para fazer as melhores perguntas se eu não tivesse o meu próprio processo de aprendizagem, a minha experiência profissional. Então acho que isso também é bem legal de deixar marcado aqui. E também quero deixar marcado que eu acho mesmo que aprender pensamento visual e absorver o método Arte da Conversa, que é o nosso método de ensino e aprendizagem, para quem quer processar a informação visualmente, criar com as mãos, pensar com a caneta, vai ser cada vez mais uma habilidade valorizada. Eu acho que vale a pena conhecer um pouco mais desse universo do Visual Thinking e conhecer o nosso método e também se inscrever para receber a nossa newsletter, que é uma revista digital com temas de design, pensamento visual, processo criativo,
porque a gente vai estar sempre buscando trazer conteúdo novo, exercício prático para você botar a mão no papel e também reflexões sobre como a inteligência artificial está mudando o mundo das artes, da comunicação, tudo, né? do design. É isso aí, é isso aí. E a gente quis justamente gravar aqui esse nosso bate-papo, né, Carol? Porque a gente tem falado muito sobre isso e porque a gente quer que essa seja uma conversa que fique cada vez mais ampla, né? A gente quer ouvir de vocês também, o que vocês têm sentido, o que vocês têm pensado. E a News, ela é um lugar em que a gente coloca muito dessas coisas que a gente tem discutido, que a gente tem pensado, para tentar também contribuir para esse debate, né? Porque se tem uma coisa que eu não tenho a respeito desse universo, é certeza. Eu não tenho certeza de nada. Para mim é tudo, né? Eu tô botando o pezinho na água, vendo o que é. Não dá para ter. Né? Tem um vídeo aqui no nosso YouTube que eu falo que a inteligência artificial não vai substituir o processo criativo, não vai substituir atividades criativas. E a inteligência artificial generativa já pode-se dizer que em alguns pontos ela é criativa, sim. Ela vai além do que a gente pede para ela e ela gera coisas únicas. Então, quem sabe sobre o dia de amanhã, não é verdade? Vamos ter que continuar estudando, conversando com pessoas e com a inteligência artificial para atualizar o conteúdo aqui para vocês. Então, já se inscreve, ativa as notificações, seja lá o que você tiver que fazer para continuar acompanhando as nossas conversas e procura o link por aqui também em algum lugar para receber a nossa newsletter, que é gratuita e é sempre feita com muita pesquisa e muita conversa. É isso aí. Obrigada, gente.